Bom dia, bom dia, bom dia. Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja comigo, contigo, com a nação brasileira. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos purifique de todo pecado e nos lave de toda injustiça. Que o sangue de Jesus seja nosso fiel escudo contra todas as adversidades do mal. Que bom, né? Chegarmos nessa sexta-feira e podermos fechar esses 5 dias de oração pela manhã. Oração essa que nos edifica, porque é baseada na palavra de Deus. O alicerce é a palavra de Deus. Então, eu gostaria de iniciar com uma oração. Para que nosso coração fique preparado para receber aquilo que o Espírito tem a falar através da sua palavra. Amém? Pai querido que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Senhor, muito obrigada por essa manhã gloriosa na tua presença, onde nós podemos adentrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus. Nós reconhecemos perante o Senhor que somos falhos, imperfeitos, que somos pecadores, mas também reconhecemos no sangue de Jesus a remissão desses pecados. Em nome de Jesus, nós queremos aqui te agradecer, porque deitamos, dormimos e acordamos e estamos aqui nessa manhã para orarmos, intercedendo pela nossa família, intercedendo pelos nossos amigos, intercedendo por tudo aquilo que temos e que somos, no nome de Santo e Poderoso de Jesus Cristo. Nos inspira, Senhor, nessa manhã, Pai, a compreender aquilo que o Senhor deseja nos falar na sua santa e gloriosa palavra. Senhor, nos reveste com as armaduras santas do Espírito, Pai. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do Evangelho da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé com o qual apagaremos todos os dardos inflamados do maligno e a espada do Espírito, Senhor, que é a tua poderosa palavra. Nos fortalece, nos renova, nos edifica, nos dá a tua paz, que excede todo entendimento. Guia-nos, Senhor, em cada direção. Guia-nos, Senhor, na nossa escolha, nas nossas decisões, Pai. No nome santo e glorioso de Jesus, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome por esta manhã, porque aprove ao Senhor nos conceder mais um dia de vida, e esse dia será extremamente abençoado por causa da tua presença, porque o Senhor vai adiante de nós, vai abrindo as portas de bronze, quebrando os ferrolhos de ferro e fazendo com que adentremos na vida abundante que Jesus comprou a preço de sangue. E nós queremos glorificar ao teu nome por isso, porque não merecemos, mas através da tua graça bendita, que é o favor imerecido, o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Amém? Queridos, eu convido vocês nessa manhã a abrir a palavra de Deus em 2 partes, né? A primeira delas eu quero pedir que abra em 2 Coríntios 12, que fala acerca dos dons espirituais. Para quem não sabe ou não lembra, os dons são 9 dons que o Espírito Santo dá à igreja, para que a igreja seja edificada através desses dons, para que a igreja seja edificada. E são eles: 1 Coríntios 12, 8, diz assim:
Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedades de línguas e a outro, capacidade para interpretá-los. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Esses dons, eles são distribuídos dentro da igreja para que possamos edificar a igreja enquanto corpo. Deus distribui esses dons para as pessoas. Todos nós temos um dom de Deus. Ainda que você ainda não tenha descoberto qual é o seu dom, mas você tem um dom. Deus, ele derrama para todo aquele que crê, a todo aquele que é corpo dele. Cada um tem um dom. Tem pessoas que têm mais de um dom. E tem pessoas que têm uma variedade tremenda de dons. Há pessoas que têm todos os dons. Isso é extremamente maravilhoso, porque Deus distribui conforme a sua vontade. Porque Ele conhece o coração de cada um e Ele sabe a estrutura também de cada um. Porque ser usada em dons, muitas vezes, é desafiador. Porque no meio da igreja permeia um espírito chamado espírito de inveja. E geralmente as pessoas que desenvolvem esses dons, elas são muito invejadas e perseguidas. Por isso elas precisam ser pessoas cheias de frutos do Espírito. Olha só que coisa interessante. O Senhor dá através do seu Espírito 9 dons para edificar a igreja. E dá também para cada um de nós os frutos do seu Espírito Santo, que também são 9. 9 dons, 9 frutos. E quais são esses frutos? Vamos ver aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22. Agora, por que Deus também dá ao homem os frutos do Espírito? O que será mais importante, os dons ou os frutos? Ambos são extremamente importantes. Mas eu creio que o fruto, ele tem, digamos que assim, uma porçãozinha a mais de importância. Porque enquanto os dons edificam a igreja no sentido geral, os frutos, ele edifica a nós, a cada um de nós, né? Esses frutos maravilhosos de alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, enfim, esses 9 dons que eu acabei aqui de ler para vocês, em Gálatas 5, 22. Os dons, eles são importantes porque, para que serve um fruto, né? O fruto, ele serve para alimentar. Então, se você é uma pessoa que se alimenta do fruto do Espírito, você é uma pessoa que também pode alimentar uma outra pessoa. Não é verdade? O fruto não alimenta? Se você é uma pessoa que exala o amor de Cristo, certamente a pessoa que convive com você, ela se alimentando das suas palavras, das orações, das conversas com você, ela também vai produzir amor no seu coração. Porque ela tem diante dos olhos um testemunho vivo do amor de Cristo. A mesma coisa a alegria, a mesma coisa a fé, a mesma coisa a benignidade, o domínio próprio. São frutos e frutos alimentam, não somente a nós, mas os que estão ao nosso redor.
Então eu convido meus irmãos e irmãs nessa manhã a orar a Deus e pedir do Senhor: Senhor, dá-me dos teus frutos, não somente dos teus dons, mas dos teus frutos, Senhor. Porque eu preciso me alimentar deles e preciso também alimentar os que estão ao meu redor. Coisa tremenda e maravilhosa são esses frutos. Só tem um detalhe, irmãos. Por exemplo, se você pedir do Senhor o fruto do amor, Ele vai pedir que você ame não somente aqueles que você verdadeiramente ama, mas também Ele vai pedir que você ame os seus inimigos. Se você pedir alegria de Deus, o Senhor vai te colocar muitas vezes em situações de tristeza, onde no meio da tristeza você vai buscar o fruto da alegria. A alegria, de alguma maneira, a alegria de Cristo que edifica. Porque ainda que as circunstâncias sejam as piores ao nosso redor, mas dentro de nós existe um Espírito que produz alegria. E de alguma maneira nós vamos ser iluminados por essa alegria do Espírito. E é essa alegria, esse resquício de alegria dentro de nós que vai fazer com que voltemos à nossa normalidade e saiamos desta atmosfera de tristeza. A paz. É muito fácil ter paz com nossos amigos, com nossos irmãos, com aqueles que amamos. Mas procure ter paz com seus inimigos. É desse jeito. A gente pede, mas muitas vezes não entende a extensão, a profundidade daquilo que pedimos. Você pede: Senhor, me faz uma pessoa de paz. E Deus vai permitir que você viva situações de conflitos, onde no meio desses conflitos você tem que buscar essa paz. E tem que testemunhar dessa paz. A mesma coisa com a longanimidade. Longanimidade é quando você é extremamente paciente, quando você sabe esperar, ainda que por muito tempo. É difícil esperar, né? É difícil ter paciência. Mas quando somos longânimos, nós sabemos esperar, sabemos ter paciência. Deus é longânimo. Você já pensou se Ele tivesse perdido a paciência com nós? Se Ele não tivesse a paciência de esperar a nossa maturidade? Que seria de nós? A benignidade, aquele que é benigno, tudo aquilo que é maligno passa longe dele, porque sempre ele procura extrair o melhor das situações, extrair o melhor das pessoas, porque ele é uma pessoa que procura a benignidade de Deus, o ser bom. Então, é difícil, né? Muitas vezes a gente olhar para uma pessoa que fala mal de nós e tentar encontrar, né? Eu tenho uma filha que eu acho muito interessante, que sempre que comentamos acerca de algum comportamento de um membro da família ou coisa assim, ela sempre procura avaliar a situação pelo lado bom. Ela sempre procura o lado bom da pessoa. Não, a pessoa fez isso, mas também ele fez isso, aí vai buscar aquilo que é bom para trazer à tona. E eu acho isso muito lindo nela. Ela tem o fruto da benignidade de Deus. A bondade, a pessoa que é boa, a pessoa que é desprendida, a pessoa que é liberal, que ela não tem apego às coisas só para si, ela tem um coração doador, um coração que sente felicidade quando ela abençoa, que ela sente mais felicidade em dar do que receber. Num mundo de tanta maldade, ainda existe sim pessoas boas, pessoas que fazem a caridade, pessoas que oferecem hospitalidade, pessoas que fazem o bem sem esperar nada em troca. Esse mundo não está de todo perdido, ainda existe pessoas assim, pessoas boas. E essas pessoas boas, elas fazem com que a gente esqueça daquelas que são mais, daquelas que plantam tudo que é contrário à bondade.
aí nós passamos a ver que vale a pena viver. Porque existe sim pessoas boas nesse mundo. E tomara que eu e você encontremos todos os dias de nossas vidas essas pessoas. E que sejamos também pessoas boas, em nome de Jesus. A fidelidade, o ser fiel, a palavra de Deus diz que ainda que nós sejamos infiel para com nosso Deus, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, porque Ele é fiel. Ser fiel é uma virtude tremenda. Ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na fartura, na pobreza, igual o voto do casamento. Ser fiel em todas as circunstâncias. É tremendo. Mansidão. Você pedir de Deus o fruto da mansidão, Ele vai te colocar em situações conflituosas, que vai buscar lá aquela pessoa sanguínea, aquela pessoa colérica, que nós fomos um dia. Para que no meio daquela situação a gente lembre, não, eu tenho o fruto do Espírito Santo em mim. Eu tenho o fruto da mansidão. E através desse fruto da mansidão, eu não vou me deixar abater por essa situação aqui e vou prevalecer na minha mansidão em nome de Jesus. Muitas vezes ficar em silêncio quando alguém está discutindo, parece aos olhos humanos uma fraqueza, ou uma covardia, ou uma atitude de nenhuma reação. Mas diante de Deus, o fruto da mansidão é tremendo. Jesus sofreu tudo calado. Isaías 53 diz que ele foi para a cruz calado, sofrendo todo aquele martírio em silêncio, na mansidão, sem alterar a sua voz contra ninguém. Bastava uma ordem dele e legiões de anjos viriam e aniquilariam todos aqueles homens, mas não. Ele aceitou o sacrifício e ele foi calado no espírito de mansidão. Por isso ele é nesse momento comparado metaforicamente a um cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o domínio próprio, o último, que é o domínio próprio, é você ter domínio nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas palavras, é você se controlar. É você não deixar o seu homem interior se exacerbar e falar aquilo que está no coração, que está na mente, e abrir a boca e desandar, falar. Não, o domínio próprio é quando você põe as rédeas na sua boca, no seu pensamento, nas suas atitudes, e você decide entregar para Deus e aguardar na justiça de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda os frutos do Espírito Santo, assim como Ele tem concedido os dons, e que nós possamos estar prontos para servir de alimento com as nossas atitudes e testemunho para nossos irmãos. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra santa, bendita, fiel e verdadeira nessa manhã. Muito obrigada porque o Senhor é conosco, o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos livrado. O Senhor tem nos dado teto, alimento, Pai. O Senhor tem nos dado família. E nós queremos te agradecer por tudo isso. O Senhor nos deu mais este dia de vida, Senhor meu Deus, para estarmos na Tua presença, compartilhando a Tua palavra, levando essa palavra para nossos irmãos, para que eles sejam também, Senhor, edificados através da unção do Teu Espírito Santo. Toca no coração de cada um deles. Faz germinar nessa manhã essa semente poderosa da Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo regue e a faça crescer, se tornar uma árvore frondosa e dar frutos, ó Deus. Para que possamos não somente nos alimentar, mas também alimentar os outros, que precisam, Senhor, estar alimentados e fortalecidos na Tua palavra, para viver, Senhor, esses dias que o Senhor diz na Sua palavra que são dias maus. Dias maus. A palavra diz, Senhor meu Deus, que esse mundo jaz no maligno.
mas nós temos a esperança de Cristo na nossa vida. Nós temos a esperança do Senhor e da sua palavra na nossa vida. Por isso, vem nessa manhã, Senhor, nos encher com a unção poderosa do Teu Espírito, nos edificar, nos renovar. Transforma a nossa mentalidade, Senhor, que tenhamos a mentalidade de Cristo e que através dela possamos ser mais que vencedores, por meio de Jesus que nos amou e por nós se entregou na cruz. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio e oportunidade de toda essa semana, Pai. Nos prepara para um final de semana cheio da Tua presença e que na próxima semana possamos nos encontrar para mais uma edificação de palavra. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, meus irmãos. Bom dia a todos vocês e graça e paz. Amém?